Graças a Deus. Louvado e seja engrandecido o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria, mais uma vez, nessa oportunidade ímpar, para trazer uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. Aleluia! Cumprimento a todos nessa noite com a graça e paz em nome de Jesus. E cumprimento também os nossos irmãos do YouTube com a graça e paz. E os nossos irmãos do Facebook com a graça e paz em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Aleluia! Nesta noite nós vamos aprender na palavra do Senhor. Aleluia! Sobre a falsa esperança da grande tribulação. A falsa esperança da grande tribulação. Nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, pega ela aí em nome de Jesus. Nós vamos aprender na palavra do Senhor sobre a falsa esperança da grande tribulação. Amém? Porque eles falam assim que vai vir uma grande tribulação sobre o povo da terra, né? Que o sol vai escurecer, que a lua não vai dar luz, né? Mas nós vamos ver a verdade sobre isso na Bíblia, na palavra de Deus. Eles falam que vai vir, né? Que vai escurecer, né? O sol não vai dar mais luz, né? O povo fala, né? Aqueles que têm a mente muitas das vezes fechada falam dessa maneira para te colocar medo e pânico na tua vida, medo e pânico no meio da tua família, para você ficar com medo de um algo que vai vir sobre o povo da terra, o qual não vai vir, mas já foi e já aconteceu com o povo judeu. E nós vamos ver na Bíblia, na palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 21. Vamos ler a palavra. Diz a palavra: porque haverá então grande aflição, em algumas Bíblias está tribulação, tá? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem tampouco há de haver. Nem tampouco há de haver. Quer dizer, nem tampouco não vai ter mais, não vai existir mais. Mas vamos lá, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por essa palavra, e que o Senhor venha abrir os nossos olhos com, aleluia, o entendimento e também o conhecimento da sua palavra, que venha fluir dentro de nossos corações e que venha abrir os nossos olhos, para que venha estar conforme a tua palavra, os olhos iluminados, aqueles que lê, aleluia, entende e compreende a tua palavra como ela é, em nome de Jesus. Amém? E amém, Jesus, e graças a Deus. Aleluia. Então aqui a palavra fala, porque haverá uma tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Até agora, agora ou até agora, quando Jesus estava lá? Quando Jesus estava lá, até agora. Ele estava falando naquele momento, até agora. Nem tampouco há de haver, ou seja, o povo judeu ia passar por uma grande tribulação que não ia mais ter isso, não haveria mais, não vai ter mais. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando que viria sobre aquele povo. Fala assim, que vai vir uma grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora. E a Bíblia fala também que nem, aleluia, tampouco há de haver. Que viria a grande tribulação, que viria a grande aflição sobre aquele povo. Mas também depois daquilo não haveria mais, não viria mais uma grande tribulação. Você lembra como é que o povo judeu passou? Você lembra dentro da palavra com as aflições que o povo passou? Quando você viu que quando ali os generais tomaram conta, quando eles fizeram, aleluia, ali, os cristãos da época ali dos judeus,
o qual passaram por uma grande tribulação, uma grande aflição na terra, aleluia, por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala que não vai haver mais. Aleluia. Você lê, você está lendo, você vê, você entende o que está escrito? Que haveria uma grande tribulação, ou aflição, como nunca houve desde o princípio, ou seja, desde o princípio do mundo nunca teve. Mas o Senhor falou que haveria no meio daquele povo uma grande tribulação, ou uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio. E depois fala que depois não haverá mais tribulação. É só aquele povo que estava ali, que passaria por uma grande tribulação. Aleluia. Vamos ler agora aqui, em nome de Jesus, Mateus 24, 19 em diante, para nós entender, amém? Com a glória de Deus. Diz a palavra: mas ai das grávidas que amamentarem naquele dia, e orai pela que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. 21. Porque haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. 22. E aqueles dias não forem abreviados. Qual dia que não foi abreviado? No dia de Cristo ali, no dia dos judeus. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui, ou ali, não lhe dei crédito. Não é para dar crédito. Aleluia. 24. Porque surgirão, aleluia, falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que possível fora enganariam até os escolhidos. 25. Eis que eu vos tenho predito, eis que eu tenho vos falado. Abra os teus olhos. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olha, Senhor que está aqui, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos esperando a vinda do Filho do Homem ou nós estamos esperando o Jesus Cristo ressuscitado? E aí? A vinda do Filho do Homem já aconteceu. Já veio. Ele já voltou. Aleluia. E diz a palavra no 28. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. 29. E logo depois das aflições daquele dia, ou seja, logo depois que o povo passar pela grande tribulação, porque nós não vamos passar não, viu? Nós somos um povo gentil, não vai haver tribulação. Só tem os atribulados aí que ficam aí enganando o povo com a palavra, pondo medo e pânico nas pessoas. Aleluia. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas do céu cairão, e o céu e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Tem algum da tribo aqui? Tem algum da tribo na terra? Tem alguma tribo aqui entre nós? Tem alguma tribo lá em São Paulo? Tem alguma tribo aqui em Campinas? Tem alguma tribo aqui em São João da Boa Vista? Tem alguma tribo aqui em Mogi Guaçu? Tem tribo? Então o Filho do Homem veio para aquele povo daquela época. Aleluia, diz a palavra. E ele enviará os seus anjos, cujo riso de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira
quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, Cristo estava falando com a nossa geração, ou ele estava falando com aquela geração? Falando desta maneira, que não passará esta geração que ele falou é esta que nós está, ou aquela? Aquela. Então ele falou, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O sol escurecer, a lua não vai dar luz. Isso é o quê? Que não passaria aquela geração sem que aconteçam essas coisas. As parábolas da Virgem, tudo aqui que fala da vinda do Senhor, não passaria aquela geração sem que ele voltasse. Amém? Então não passaria aquela geração. Ele estava falando que não passaria aquela geração. E que tudo que ele afirmou, tudo que ele falou, aconteceria. E não aconteceu? Aconteceu. Só que hoje, o homem manipula a mente das pessoas, enganam as pessoas e não falam a verdade que está na palavra. Aleluia. Mas nós estamos aí com amor e com carinho, em nome de Jesus, para te trazer uma mensagem. A palavra viva e eficaz para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus. Vamos ler mais um versículo aqui. Quero trazer mais uns 3, em nome de Jesus, amém? Para que você venha abrir os teus olhos. E depois vai ter a segunda parte e a terceira parte. Então, assista a primeira, assista a segunda e a terceira e entra numa conclusão sobre a falsa esperança que estão andando aí para o povo da grande tribulação, amém? Segundo a Samuel, vamos lá, segundo a Samuel, aleluia, louvado seja Deus. Segundo a Samuel, capítulo 22, versículo 7. Segunda Samuel, capítulo 22 e versículo 7, para a glória de Deus. Diz a palavra: estando em angústia, invoquei ao Senhor. O meu Deus clamarei. O seu templo ouviu, e ele, a minha voz, o meu clamor, chegou aos seus ouvidos. 8. Então ele abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu moveram e abalaram, porque ele se irou. 9. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões em chamas saíram dele. Para aqui. Nós vamos mais, mas para aqui. Você já viu sair carvão da narina de Deus? Você já viu sair fumaça do nariz de Deus? Você já viu sair, da boca de Deus um fogo devorador? Você já viu sair carvão de Deus? Deus é espírito. Aqui o que está falando em Samuel é uma comparação da ira de Deus sobre aquele povo. Aleluia. Vamos ler o 10. Louvado seja Deus. Abaixou os céus e desceu, e as escuridão havia debaixo dos seus pés. Subiu sobre o querubim e voou, e foi visto sobre ele as asas do vento. 12. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntando de águas nuvens do céu,
pelo resplendor da sua presença. Brasas de fogo se acenderam. 14. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua trombeta. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Então, tudo isso é figuras, né? São figuras o qual, aleluia, Davi, no seu cântico a Deus, falando, aleluia, expressando de uma forma figurativa, expressando sobre Deus, que, aleluia, fosse como, aleluia, um carvão que saía da sua narina, uma fumaça que saía sobre a sua narina, aleluia, e da boca de Deus saía, aleluia, um fogo devorador, como brasa, aleluia, carvões em chamas saíram dele, aleluia, por causa da ira de Deus contra um povo rebelde, aleluia, o qual era contradizente à sua palavra, aleluia, louvado seja Deus, amém? Vamos ao versículo na palavra do Senhor, no livro de Salmo. No livro de Salmo, Salmo não é capítulo e nem versículo, na verdade são todos, né? Todos não é capítulo e nem versículo, mas o livro de Salmo, aleluia, são números, né? Aleluia, para a glória de Deus. E os outros capítulos também não era para ser capítulo e versículo, mas foi nomeado capítulo e versículo para ficar mais fácil, né? Vamos dizer assim, para poder guardar ou memoriar, aleluia, em nome de Jesus, mas toda a Bíblia ela não tem capítulo e nem versículo, né? Ela tem texto e contexto, louvado seja Deus. Mas toda a Bíblia ela não tem capítulo e nem versículo, mas foi colocado porque antes era pergaminho. Depois ali foram se ajuntando pergaminho e fizeram a Bíblia, o qual também traduziram, aleluia, e muitas coisas na Bíblia não traduziram, deixaram da mesma forma, mas para você entender, ouve a palavra e aprenda, porque ouve o que o Espírito diz à igreja, aleluia, em nome de Jesus, que somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu sozinho sou um membro, nós todos juntos somos o corpo, e Cristo é o cabeça do corpo, aleluia, em nome de Jesus. Vamos ler em Salmos, número 97, e de número 1 e 2. Salmo 97, 1 e 2. Diz a palavra: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvem e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Amém? Então aqui, Davi expressa, aleluia, o qual é a grandeza de Deus, o qual é a majestade de Deus, que o povo tinha, aleluia, que regozijar, a terra tinha que se regozijar, os povos tinham que regozijar no Senhor, e todas as ilhas tinham que regozijar no Senhor, porque a nuvem e a escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono, ou seja, o juízo e justiça é a base do trono de Deus, aleluia. Então quem faz justiça não é o homem nem a mulher, mas a justiça cabe a Deus, porque está no trono de Deus, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos ler em Mateus, o livro de Mateus, capítulo 26. Aleluia. Só mais esse e mais um. Amém? O livro de Mateus, capítulo 26. E versículo de número 59. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 26, versículo 59 em diante. Diz a palavra: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. 60.
E não acharam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Não acharam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas. 61. E disseram, e esse disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondeste coisa alguma o que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse, conjuro-te, pois, pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. E disse-lhe Jesus, tu o dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vindo sobre aonde? Sobre as nuvens do céu. Ele estava falando para o sumo sacerdote. Que viria, ele viria. O sacerdote viu Jesus voltar. É a palavra dele, está dizendo aqui, ó. Ele disse, porém que vereis em breve o Filho do Homem. Vereis em breve, é em breve ou em breve está demorando? Em breve, em breve. Então ele estava falando para o sumo sacerdote que em breve ele viria, ele voltar. Assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Então o sumo sacerdote rasgou o quê? As suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. O sacerdote entendia perfeitamente que Cristo viria, mas só que ele olhava para Jesus como um homem carnal, como um homem normal. Mas o sacerdote, olha como é que o sacerdote sabia. O sacerdote sabia que o juízo e justiça viria por Deus. Quando Jesus falou que ele voltava pelas nuvens, o sacerdote rasgou a veste e falou, blasfemou. Por quê? Porque o sacerdote via Jesus como um homem carnal, normal. Mas Jesus era tanto Jesus em carne, Deus, e também em espírito era Deus. Por isso que ele falou que você vai me ver voltando com grande poder e glória. Agora eu te pergunto, o sacerdote viu Jesus voltar ou não? Ou o sacerdote está aí ainda esperando Jesus voltar? Hã? Lê a Bíblia, irmãos. Aí você me pergunta, como é que você descobre isso, irmão? É lendo. Ou coisando a Bíblia. Vai coisando o que você acha, o mistério de Deus. O sacerdote viu ou não viu Jesus voltar? Tá na palavra ou não tá? Que ele falou que em breve ele voltaria, o sacerdote viria ele voltar. Que ele viria voltar. Aleluia. Só mais um versículo. E aí nós vamos trazer a segunda parte, depois a terceira, em nome de Jesus. Então vamos lá, Marcos capítulo de número 8. Marcos capítulo 8 e versículo 38 em diante. Marcos 38, 8:38. Diz a palavra. Portanto, qualquer que entre esta geração adulta e pecaminosa se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. 9:1. Dizia-lhe também, em verdade vos digo,
que aqui estão aqui ou que estão lá, que ele falou? Ele falou do que estão lá. Alguns há do que não provarão a morte, sem que vejam ser chegado o reino de Deus com poder. Opa! Então, algumas pessoas no tempo de Cristo, na época, não morreriam antes de ver o Senhor voltar com grande poder e glória. João Batista, ele viu o Senhor voltar? Não viu, porque João, ele veio para ensinar o caminho com arrependimento de pecado, com o batismo, não foi? Para planear o caminho para o Senhor, não foi? Foi. João batizava na água para arrependimento de pecado. Mas depois ele fala, vai vir um maior do que eu, que não sou digno de tirar as suas alpacas. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele falou, em verdade eu batizo com água, mas o Senhor vai batizar vocês com fogo. Amém? Com o Espírito Santo e fogo. E quem foi na cruz pelos nossos pecados? Foi Cristo. Se Cristo foi pelos nossos, então hoje eu não tenho pecado. O que eu tenho hoje é obra da carne, que está na palavra de Deus. Gálatas capítulo 5 e versículo, aleluia, 19 e 20. Lê lá. As obras da carne são manifestas. Quais são? Vê lá qual é a obra que manifesta. Vê lá. Se é obra da carne ou se é pecado. Vê lá se é obra da carne. Está lá a obra da carne. Por quê? Porque tudo que você planta, você colhe. Se você fizer o mal você vai colher. Se você fizer o bem você vai colher. Se você plantar um pé de abacate, você não vai colher cebolinha. Você vai colher abacate. Se você plantar repolho, você não vai colher alface. Você vai colher repolho, certo? Então, o que você planta, você colhe. É a lei da semeadura. Amém? Então, ele fala aqui no 9, que dos que aqui estão, algum há que não provarão a morte sem que venham ter chegado o reino do Filho de Deus. De Deus com poder. Amém? Tem chegado o reino de Deus com poder. Então, Paulo, nas cartas de Paulo, até Paulo se incluiu que veria Jesus voltar. Mas não deu tempo. Paulo foi decapitado. Paulo, nas suas cartas, ele se concluiu ali que veria Cristo vir voltar para ele também. Ele ia ver com seus próprios olhos. Mas não deu tempo, ele foi decapitado. Um que viu foi o sacerdote que nós lemos. O outro, eu vou trazer um outro dia, que vai ser a segunda parte ou a terceira, que é também, aleluia, João. Aquele João da ilha de Patmos. Ele também viu Cristo voltar. Ele viu o Senhor voltar sobre as nuvens com grande poder e glória para aquele povo. Aleluia. E nesta nova aliança que Cristo fez com o seu sangue na cruz, hoje o homem vive uma vez só na terra. Aleluia. E depois, aleluia, ele também, no tempo dele, ele vem e arrebata e leva para ele aonde ele também está. Aleluia. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, ele falou que alguém que estava ali não provaria a morte sem que veja ele vir com grande poder e glória da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e tua família e todos que estão comigo pelo YouTube, pelo Facebook. Que a graça e paz venha estar convosco. Em nome de Jesus. E até o próximo culto, a glória de Deus. Graça e paz, em nome de Jesus.